Saudações, bombeiros militares, bombeiras militares, nossos beneficiários da Fundação Dom Pedro II e comunidade em geral. Estamos iniciando com grande alegria o nosso podcast Além do Fogo. Estamos aqui com convidados especiais que vão falar para a gente de assuntos de grande relevância para a nossa corporação. E eu estou aqui com o meu colega de turma, que eu tive que suportar aí durante 23 anos de serviço, uma pessoa excepcional, Tenente Coronel Juliano, que é comandante do Batalhão de Bombeiros de Itumbiara. Boa tarde, Juliano. Olá, Thiago Costa, todos os espectadores. É um privilégio participar do primeiro programa, né? Aqui esse podcast que está muito relacionado com o nosso programa de qualidade de vida. Para mim é extremamente satisfatório, uma alegria poder também representar alguns bombeiros do interior, bem como seus familiares, e estar aqui na presença de pessoas espetaculares que serão entrevistadas logo adiante. E falando de programa de qualidade de vida do bombeiro, nós planejamos esse nosso primeiro programa justamente para falar do surgimento dessa iniciativa do Corpo de Bombeiros, né? Estamos aqui com o Coronel Emerson, nosso chefe de Estado-Maior do Corpo de Bombeiros. Boa tarde, Coronel Emerson, seja bem-vindo. E com o Major Mendonça, que também é um importante agente aí, parceiro desse programa, desde os inícios, que foi construído aí pelo Coronel Emerson e toda uma equipe, e nós também participamos também desse programa. Saudações, Coronel Emerson, saudações, Major Mendonça. Vamos lá. A primeira questão, Coronel, antes de falar de programa de qualidade de vida, nós queremos saber um pouco da história dos senhores, né? O Coronel Emerson, o senhor está com quantos anos aí de corporação? Fala pra gente. Olá, Thiago. Olá, Juliano, né? É uma satisfação estarmos aqui dando início, né, a mais uma ação dentro do programa Qualidade de Vida, né, que é exatamente criar um podcast para falar sobre assuntos que possam impactar na saúde dos nossos bombeiros. E, igual você falou, Thiago, lá em 97, né? Então, estou quase batendo aí nos 30 anos de carreira. 97. O senhor é de qual cidade? O senhor é de Goiás mesmo? Sou do interior do estado de Goiás, melhor cidade, né? Moçambiques. Moçambiques é perto de onde, comandante? Perto de onde? Depois de Massachusetts. Oh! Como dizia meu amigo finado, né? O Sargento Ronei, né? Sempre quando eu entrava de plantão lá no Central de Operações, ele falava, né? Chegou o Capitão Emerson, depois de Massachusetts, né? Moçambiques. Então, certo. É uma cidadezinha pequena, mas é de coração, uma cidade muito gostosa. Coisa boa. Major Mendonça, e você entra no Corpo de Bombeiros em que ano? Como que é? Fala pra gente. Olá, Coronel Costa Chaves, Coronel Juliano, Coronel Emerson. Então, eu ingressei em 2010, né, um concurso de 2010. Inicialmente eu fiz para soldado e fiz também para oficial. Na época teve essa possibilidade, foram com um único concurso, com provas diferentes, no mesmo dia, só que em turnos de manhã e à tarde, né? Ingressei no CFP, iniciei a formação para soldado, e antes da formatura eu fui convocado para o curso de oficiais, né? Então em 2010, saí aspirante em 2012, e estamos aqui já com 16 anos de bombeiro agora, em agosto, completa. Coisa boa. Coronel Emerson, vamos falar um pouco aí do histórico do senhor aí, da rotina de bombeiro, né? O senhor se lembra aí de uma ou mais ocorrências de relevância que marcaram a história e ficam ainda na memória do senhor? O senhor podia falar um pouco mais sobre uma ou mais ocorrências que o senhor participou? Olha, Thiago, cumprimentar o Juliano aqui também, acho que eu não falei dele, né? O Mendonça aqui, meu braço direito nesse projeto também. Olha, são várias ocorrências, né? De várias naturezas, né? Temos ocorrência lá na beira do Araguaia, no período de férias, temos ocorrências de salvamento de preso em ferragem, mas assim, uma que veio na minha cabeça aqui, né? Foi um incêndio ali no centro de convenções, né? Na parte lá do gerador, então gerou muita fumaça, né? E de frente lá tem um hospital e essa fumaça estava incomodando, né, o hospital ao ponto de às vezes ter que mobilizar ali a retirada dos pacientes
E foi engraçado porque, assim, como era o centro de convenções, era um prédio ainda bastante novo, né? Assim que a gente chegou no local, por coincidência você estava lá também conosco, né? Logo deu a chegada do governador, né? Devido à preocupação com aquele prédio, né? Que ele tinha uma grande funcionalidade para toda Goiânia, né? Então, assim, foi uma ocorrência grande, né? Envolveu grande equipe, mas no final deu tudo certo, mas foi interessante, porque foi a primeira vez que eu vi um governador na cena da ocorrência, né? Eu estava lá também, eu presenciei também todas essas emoções, né? E realmente foi uma surpresa, né? Ver o governador chegando na ocorrência de bombeiro, né? Então, juntamente com o nosso comandante na época, Coronel Manzan, foi uma experiência também que me marcou muito, né? Participamos juntos dessa ocorrência. Major Mendonça, você é mergulhador do Corpo de Bombeiros? Sim, fiz o curso de mergulho em 2013, né? Me formei mergulhador, tive a oportunidade de trabalhar em várias ocorrências. Inclusive, a ocorrência de mergulho, ela impacta muito, né, a gente? Principalmente pelo fato de você conviver ali durante o período. Tem busca que, às vezes, prolonga por mais de 4, 5, 6 dias. E essa convivência ali com o luto da família é muito impactante, né? É uma ocorrência, em caso de afogamento, né? É uma ocorrência complexa, envolve técnicas, equipamentos e uma série de outras complicações que a gente enfrenta nesse meio. Mas, falando de alguma ocorrência assim que eu poderia citar que impactou, eu vou citar duas. São ocorrências distintas. Uma a gente logrou êxito, ou seja, a vítima sobreviveu. E a outra, infelizmente, ela veio a óbito, mas pelo todo o contexto da ocorrência, ela me marcou. A primeira que sobreviveu é uma ocorrência, provavelmente ali nos anos 2012, 13. Ela entrou para nós como vazamento de gás, né, GLP, em um apartamento de um prédio de 3 andares. E aí a gente fez a inspeção em 8 dos 9 apartamentos, se não me engano. Faltou olhar um, que era o do 3º andar. Então, como o GLP tende a descer, a gente imaginou que estava lá em cima, nesse que a gente não conseguiu acessar. Né? E o cheiro muito forte embaixo. Quando a gente conseguiu acessar esse apartamento, tinha um rapaz dentro, né, com a mangueira do gás cortada. E ali ficou evidente para nós que era uma tentativa de autoextermínio. A gente subiu equipado com o nosso equipamento de proteção respiratória. E eu me lembro muito bem, até quero citar aqui os dois que estavam comigo nessa ocorrência. Sargento Domingues e Sargento Prieto. O Domingues, né? Sargento Domingues, carinhosamente conhecido como Dominguinho, e o Prieto. Então, esses dois estavam na ocorrência. Um abraço para eles. Isso foi em que cidade? Foi aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia. Perto da Avenida Bernardo Saião. E aí, quando a gente identificou que ele ainda respirava, ele estava vivo, não me lembro quem retirou o equipamento, colocou nele e abriu pressão positiva. Isso melhorou a oxigenação dele naquele momento. A gente desceu ele até o térreo, a UR já estava. E aí, depois a gente teve notícia que ele sobreviveu e estava bem, né? Então, foi uma ação arriscadíssima, porque o apartamento estava com muito gás, estava bem tomado, né? Porque já tinha vazado bastante. Imagina, até acionar a gente, chegar, identificar que era naquele apartamento. Então, essa marcou, principalmente pela sobrevida e a forma que foi, né? E graças a Deus a gente não teve nenhum dano de explosão ou qualquer coisa do gás. Em uma segunda ocorrência, essa aconteceu em Anápolis, deve ter por volta de 2015, 2016. Ela entrou para nós como preso em elevador. E geralmente a ocorrência de preso em elevador à época, a pessoa entra, aperta o andar e a cabine trava desalinhada. Então ele não consegue sair, ele pede ajuda, o bombeiro vai, entra em contato com o porteiro ou síndico, sobe na casa de máquina do elevador, alinha a cabine e retira a pessoa. Aí quando falou o endereço, um supermercado em Anápolis. A gente falou, mas esse supermercado não tem elevador. Aí pedi mais informação no COB, deslocando, né, de uma forma tranquila. Quando o COB falou, não, ele está preso pelo quadril na cabine do elevador de carga. Então ele não está dentro da cabine, a cabine esmagou ele. E quando a gente chegou, ele estava com a metade do corpo para dentro da cabine, como imagina que ele entrou, quando ele entrou a cabine cedeu. Então o teto da cabine esmagou o quadril dele,
entre o andar e a cabine, né? Só que ele verbalizava com a gente, ele conversava, pedia ajuda, socorro. Então, o sofrimento daquele rapaz ficou muito marcante pra gente. A gente conseguiu ali estabilizar a cabine, entrar, fazer o socorro. Só que, infelizmente, pela gravidade das lesões, ele não sobreviveu. Marcou a forma que a gente chegou e viu o sofrimento daquele rapaz e a gente conseguiu ainda fazer alguma coisa para amenizar naquele momento, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que por mais que a gente tente, a pessoa tem a sua hora, né, determinada por Deus, eu creio nisso. Então, a gente ficou marcado também nessa ocorrência em Anápolis. É interessante que os bombeiros atendem as ocorrências e muitas delas ficam marcadas. E daí a importância, Coronel Emerson, de um programa desse de qualidade de vida que olhe para dentro, olhe para o nosso bombeiro militar que está no dia a dia atendendo ocorrências, às vezes atendendo ocorrências envolvendo crianças. Então, é importante que o bombeiro ele tenha esse suporte psicológico e diversas outras situações de saúde para que ele fique bem e possa atender bem a população nas próximas ocorrências, né? O Juliano, ele é estudante de psicologia, né, Juliano? Sim. O que você fala assim para a gente em relação da importância de um programa desse nesse aspecto para o bombeiro? Eu acho interessante, Thiago e ouvintes, a gente trabalhar bastante essa questão operacional do Corpo de Bombeiros, que é a prática bombeiro militar de socorrer, ou seja, a engrenagem mais complexa de um quartel não são os motores, as ferramentas, e sim o próprio bombeiro, que é o nosso maior capital. É a pessoa humana, né? A gente tem que entender que ali nós temos um profissional que foi moldado para ser resiliente, para ser antifrágil. No entanto, entretanto, porém, não deixa de ser um ser humano. E ele está passivo, e ele está vulnerável, porque esse profissional é aquele que compartilha e partilha das situações mais difíceis da nossa sociedade. Ele lida com aflições, ele lida com dores e sofrimentos extremos. Isso vai somatizando, vai acumulando na sua experiência profissional. E, de repente, a gente acaba se deparando com algum transtorno. Ao longo do tempo, isso é muito normal. Assim como os nossos entrevistados aqui trouxeram experiências relacionadas à questão de incêndio, à questão de pessoa retida em elevador, questão também do autoextermínio, que é um tema que hoje está em voga. As pessoas passam por ansiedades, depressões. No nosso mundo atual, ele tem uma conjuntura, né, que, segundo estudos e sociólogos, a gente está numa ansiedade extrema. A comparação social também é um grande desafio e a gente busca sempre ter, né? A gente busca conquistar espaço na sociedade no campo profissional, no campo material. E muitas vezes a gente esquece do essencial, que é o ser humano, a espiritualidade. Então, nós temos preocupações que vão além do quesito bio, né? E parte para o lado psicológico, social e até mesmo espiritual. Espiritual no sentido de buscar um propósito de vida. Social, mantendo os bons relacionamentos e trabalhando todas as outras áreas da nossa vida. Financeira, profissional, a questão da gente estar sempre buscando relacionamento interpessoal saudável é essa parte social. Então, se eu não vou bem no meu ambiente de trabalho com o meu superior ou meu subordinado, com certeza eu não estou num nível de saúde adequado, porque eu estou tendo conflitos com as pessoas. Então, já não é uma saúde almejada como traz no próprio conceito da Organização Mundial de Saúde. O que vem a ser saúde? Saúde não é mais aquela ideia de você não ter uma doença no campo físico. Saúde compreende outros aspectos que transcendem a questão biológica. Então, a saúde ela tem que ser vista no campo psicológico, né? No campo mental, no campo social e também no campo espiritual. E aproveitando essa fala, né, essa questão que a gente traz, como que o bombeiro ele se torna vulnerável ao longo do tempo, apesar dele ser um profissional que foi moldado, foi adestrado, ele foi formado para ser resiliente, para ser antifrágil. Nós sabemos que somos seres humanos, estamos passivos desses transtornos diversos,
E eu gostaria de trazer indagações aqui para que os nossos entrevistados também possam colaborar. O que nós, na condição de gestores da instituição, na condição também de membros dessa comissão do programa de qualidade de vida bombeiro militar, o que nós podemos trazer para o nosso bombeiro para que ele tenha a consciência de que ele não é uma máquina, de que ele tem sim que estar forte e consolidado para socorrer o cidadão, mas que ele também pode ter uma abertura e buscar apoio na instituição, né? Ele pode buscar apoio entre os seus entes familiares e o que a nossa instituição pode fazer, baseado nesse programa de qualidade de vida, para que a gente possa fortalecer ainda mais os nossos bombeiros, que de fato atende milhares de ocorrências anualmente. E a gente trouxe aqui alguns exemplos, o Major Mendonça falou sobre socorros, o Coronel Emerson também, sobre atuação em incêndios, que muitas vezes foge do controle e a gente tem que conseguir gerenciar aquele desastre que muitas vezes está acima de uma pronta resposta que vai trazer uma solução imediata. Então, a gente tem que gerenciar essa limitação nossa na condição de ser humano. E o que é a corporação? O que é que o programa de qualidade de vida pode colaborar para com esses bombeiros? Eu gostaria de dirigir essa pergunta para o Coronel Emerson no primeiro momento. Obrigado, Juliano. Para responder, Juliano, vou tentar falar um pouco como que se deu esse programa, né? A partir do momento que eu assumi a função de chefe de Estado-Maior-Geral da corporação, em 2023, a gente começou a receber vários feedbacks de várias situações dentro da corporação, né? Tanto a questão da parte do comando de saúde que está subordinada a nós, né? O aumento da demanda, né? Com relação a algumas tratativas, alguns tratamentos, e também ouvindo por parte dos comandantes de unidades. E aquilo ali foi me incomodando, né? Eu, como chefe de Estado-Maior, tendo na mão o comando de saúde, tendo academia, tendo ali a fundação, né? O que a gente poderia apresentar de suporte para nossa tropa. E aí eu comecei a estudar, fiquei quase um ano analisando vários cenários, igual você falou, né? Não quero estender mais, você falou, saúde não é só mais a saúde física, né? É saúde mental, saúde espiritual. E nesse período de 6 a 8 meses, a gente foi fazendo pesquisa, estudando, e nesse contexto a gente estava analisando, a gente teve conhecimento que lá no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, eles tinham um programa chamado Programa Qualidade de Vida, né? Então, a gente foi até eles, né, para conhecer como que eles estavam fazendo lá no Distrito Federal. E quando a gente esteve lá, a gente descobriu que, na verdade, esse programa ele é um programa do governo, do GDF, que ele é aplicado em todas as instituições do governo. E o Corpo de Bombeiro de Brasília estava sendo ali uma das primeiras instituições de governo a ser implantado esse programa. Então, a partir daí, a gente teve conhecimento com o secretário, né, Pita, e os demais do governo do Distrito Federal, que começou a nos dar um pouco mais de norte, como a gente poderia realmente concretizar, formatar esse programa, né, em cima de muitas informações que a gente já tinha da realidade, né, do que hoje a nossa tropa convive, igual você comentou. Nós somos seres humanos, né, e vamos absorvendo toda essa carga de estresse, né? Estresse espiritual, estresse emocional. E então, de que forma que a gente poderia apresentar um programa de ser uma ferramenta, uma mão amiga, né? Então, esse programa, ele veio, a gente conseguiu concretizar ele esse ano, através de uma portaria instituindo esse programa Qualidade de Vida na corporação. E eu sempre tenho falado que não é um programa desse comando, não é do Coronel Emerson, não é do Coronel Pablo, não é do Coronel Washington, ele é institucional, porque nós vamos passar. E ele tem que permanecer, tem que ser perene. E ele vai depender de cada um de nós, né? Então, a gente basicamente está aqui hoje na coordenação para que ele se concretize, né?
Então, a intenção é que ele seja um programa de apoio, de prevenção, de forma que ele não... os nossos militares não tenham olhar para ele como se fosse um programa qualquer, simplesmente só para sobrecarregar o quartel de atividades. Não é nesse sentido. Excelente. O Coronel Emerson, ele preside, né, a comissão que criou o Programa de Qualidade de Vida Bombeiro Militar, com a anuência do nosso comando-geral, é claro. E esse programa, ele traz, dentre os lemas, o cuidar de quem cuida. Então, isso é excepcional. É o nosso bombeiro, ou nossa instituição, cuidando dos nossos bombeiros. Somos nós que temos o conhecimento prático e somos nós também que vamos trabalhar nessas dimensões bio, psico, sócio, espiritual. E a gente tem, comandante, aquela questão que a gente sempre indaga, às vezes até nas escolas, com as crianças, a gente pergunta qual que é a missão do Corpo de Bombeiros, e a criança responde: salvar vidas, apagar fogo. São as respostas mais práticas ali e os insights mais instantâneos que a gente tem, né? E, de fato, o bombeiro faz tudo isso, o bombeiro salva vidas. A gente só gostaria de salientar, né, junto à sociedade, aos familiares e os próprios bombeiros militares, que nós podemos sim salvar vidas. Mas se a gente for raciocinar de uma forma mais ampla e profunda, está na mão do transcendente, do Criador, né? Se vai salvar ou se não vai salvar vidas. Então, a gente acredita muito que o bombeiro militar, aquele que cumpre com as suas obrigações, que cuida do triângulo do salvamento. Nós temos um triângulo do salvamento que requer do bombeiro militar que ele tenha aprimoramento técnico profissional, que ele tenha condicionamento físico e também que ele tenha condições psicológicas e emocionais para trabalhar num cenário de aflição, de desastre, de tragédia. Então, esse bombeiro militar que se preocupa, que tem o autocuidado, que se autodesenvolve, que se conhece, esse bombeiro militar, de fato, ele pode salvar vidas. Ou seja, ele pode ser um instrumento de Deus, né, na vida das pessoas. E aí eu gostaria de repassar agora ao Major Mendonça, que trouxe para nós aqui também algumas experiências relativas ao campo operacional, como que ele vê a nossa instituição para o trato que nós temos com os nossos próprios bombeiros, no quesito aprimoramento técnico profissional, no quesito físico, que nós temos aqui também, o Major Mendonça como um atleta na instituição, reconhecido como um atleta de ponta, e também mergulhador na área de segurança pública. Como que você vê a nossa instituição no trato e cuidado com os nossos bombeiros nessas três vertentes: aprimoramento técnico profissional, condicionamento físico e também o psicológico? Sim. Só falando de lemas, né? O senhor citou aí o lema do Programa de Qualidade de Vida, que é cuidar de quem cuida. Existe um lema também da corporação, que são vidas alheias e riqueza salvar. Então, muitas vezes a gente está preocupando com as vidas alheias, que é a nossa missão, nós não vamos abrir mão dela nunca, mas e as nossas, né? E os nossos, né? Então, eu vejo a corporação dando um passo importantíssimo, né, Coronel? Estabelecendo aí esse programa. Estamos bebendo de uma fonte que tem sucesso, né, que é o Distrito Federal. O GDF já caminha com estrutura de secretaria de governo, né, e o Corpo de Bombeiros do DF é um órgão que deu andamento muito bem feito dessa parte e está nos auxiliando muito a trilhar esse caminho e nós, com certeza, vamos amadurecendo e vamos chegar no nível tão bom ou até melhor que eles já trilharam, né? Então, eu vejo, a corporação hoje se preocupa com essa formação técnico-profissional através dos cursos, né? Eu sou prova disso, eu frequentei alguns cursos operacionais, né, ao longo da minha carreira. O curso de incêndio, tenho o curso de guarda-vidas, né? Me proporcionou fazer esse curso em outro estado. Fui em São Paulo, me preparei, trouxemos a doutrina, né? Outros colegas também fizeram, o capitão Sandier, o subtenente Lima. Então, isso é constante. Todos os anos a gente tem agora, nesse momento em andamento, né, um curso de mergulho, né, um curso excelente. Tivemos aí um curso muito bem elogiado, que é o COR, curso de operações de resgate.
que agregou muito conhecimento a um curso de resgate que até então ele se preocupava muito com a parte do APH, né, e foi aperfeiçoada a parte da operação em si, ou seja, um acidente automobilístico, que eu preciso atuar com as técnicas de APH, a doutrina do APH, eu tenho que saber que eu tenho que estabilizar um veículo, eu tenho que prevenir que o veículo se incendeie, eu tenho que fazer os cortes na lata, se for o caso, para fazer essa retirada. Então, esses cursos têm se aperfeiçoado, né? Eu estou na comissão de combate a incêndio estrutural, nós estamos atualizando os manuais, então essa preocupação ela é diuturnamente sendo atualizada, né, em todas as áreas, né? O bombeiro hoje atua com uma frente muito vasta, então seja na área de incêndio, na área de salvamento, digo salvamento terrestre, salvamento aquático, salvamento em altura, entre outros, né? A parte específica de incêndio, de resgate, então tudo isso aí a gente tem aperfeiçoado. A parte física, e eu posso falar por também estar ligado diretamente a essa área, a gente tem procurado sempre atualizar as formas de avaliar, as formas de oferecer a oportunidade para a tropa estar se preparando. A gente hoje tem, através da Fundação, a disponibilização de um aplicativo online para que o bombeiro militar que tem interesse, ele busque o seu treinamento, ele é orientado por um profissional de educação física, ele prescreve o treinamento, ele acompanha os resultados, né? Então ele vem trabalhando isso já desde o início desse ano, né? Teve alguns desafios e a gente tem buscado melhorar os índices do TAF e melhorar a qualidade do nosso TAF. Melhorar em que sentido? Hoje a gente tem um TAF que exige corrida, barra, flexão e abdominal. Então a gente tem feito estudos, inclusive em parceria com a universidade, né? A Unievangélica em Anápolis vai conduzir o estudo juntamente com o Corpo de Bombeiros para verificar qual é a melhor forma de definir padrões físicos para que o bombeiro exerça sua atividade da melhor maneira. E na parte psicológica, fechando aí o triângulo do salvamento, como o senhor bem citou aí, eu vejo iniciativas na parte espiritual, a gente tem o PROARE, né? Isso ajuda demais na questão psicológica e espiritual, elas estão intrinsecamente ligadas uma à outra. Essas iniciativas do programa Qualidade de Vida, que se preocupa com os vários eixos, a parte financeira, a saúde mental como um todo, a saúde física como um todo, a saúde bucal como um todo, e tudo isso aí, né, a corporação tem oferecido, né? E agora o programa entra para fortalecer esse terceiro lado do triângulo, no meu entendimento. Eu gostaria de ver com os senhores a questão do próprio nome, né, do podcast, Além do Fogo. Pelo que eu me lembre, foram feitas algumas sugestões e o pessoal chegou nesse nome. E, salvo engano, vocês dois participaram aí desse nome aí. Fala pra gente aí, Mendonça, Juliano, esse significado, né? O que significa esse Além do Fogo dentro desse programa de qualidade de vida? Bom, Thiago, mais uma vez, hein, obrigado por estar aqui, nosso presidente da Fundação Dom Pedro. E esse nome, Além do Fogo, foi dentre várias propostas que a gente estava sugerindo, né? Acho que foi o próprio Major Mendonça que sugeriu. Além do Fogo, ele colocou lá no grupo nosso. Sim. E quando eu li, eu me senti extremamente ali, né? Eu falei, é esse o nome, né? Não impactou. Impactou. Mexeu no âmago, né? Na emoção. Eu falei, acertou. Arrepiou. Bingo. Arrepiou. É isso daí, Além do Fogo. Porque tem que transcender. O que acontece com o homem fardado? O homem fardado é aquele que se coloca como indestrutível, é aquele que se coloca resiliente, antifrágil, que vai resolver de fato o problema. Mas a gente sabe que nós somos seres humanos. Então nós temos que ir além dessa prática profissional nossa, para que a gente possa de fato se consolidar como pessoas capazes de atuar na ocorrência, mas consciente das nossas limitações. Isso que é importante. Nós temos que ter a consciência e a capacidade de admitir que, de repente, eu não estou tão bem naquele momento e compartilhar isso com a minha equipe de trabalho, com a minha guarnição de serviço, para que um possa acolher ao outro. A gente tem
o nosso famoso canga, né? O dupla, aquela pessoa que atua comigo na ocorrência. E muitas das vezes o nosso bombeiro trabalha em trio, às vezes até 4, uma equipe de 4 pessoas ou mais. No caso do mergulho específico, pelo menos 2 pessoas submersas. Ainda tem o mergulhador de superfície, 1 ou 2 que fica lá em cima pronto para atuar no caso de uma necessidade. Então, nós trabalhamos em equipe. E é justamente esse trabalho em equipe que gera uma sinergia, onde a soma, né, a soma ali das forças, ela acaba tendo um resultado ainda maior, porque essa sinergia nossa produz efeitos quase que inexplicáveis. Então, o trabalho em equipe é condição sine qua non do êxito e sucesso da nossa missão. Aí, quando veio esse tema Além do Fogo, eu só falei uma coisa, bingo, da minha parte, é esse o nome do nosso podcast, porque a gente pode, de fato, inferir em algo além dessa questão superficial, não deixa de ser importante, mas é uma questão superficial, e a gente possa adentrar a individualidade do bombeiro militar como pessoa humana. Ali a gente tem um profissional, sim, revestido de uma farda, ok. Municiado de equipamento, sim, mas ali tem também um pai de família, um filho de família, um irmão. Ali tem um cidadão que interage também na sociedade. Então, ali tem humanidade. E dentro desse espectro de humanidade, existem também vulnerabilidades. É nesse sentido que, para mim, Além do Fogo, foi assertivo. Eu quero complementar esse raciocínio do podcast e falar para os nossos bombeiros, nossos beneficiários da Fundação, que o surgimento desse podcast, ele veio como que unir o útil ao agradável. A Fundação Dom Pedro II, Coronel Emerson, já tinha pensado, já há alguns meses atrás, da gente criar um podcast. E participando também do programa de qualidade de vida, e o programa de qualidade de vida também levantou essa necessidade de ter um podcast para alcançar aí os bombeiros de todo o estado de Goiás, né? Mineiros, Minasul, Posse, Campos Belos, Iporá. Então, todos esses quartéis serão agora melhor alcançados com as nossas temáticas que trataremos aqui. Então, acaba que então vamos montar um podcast em conjunto. Então, é um podcast atendendo essas duas instituições, o Corpo de Bombeiros Militar e a Fundação Dom Pedro II. Coronel Emerson, a respeito do programa de qualidade de vida, foi inserido esse ano, já pensado já em meses anteriores, com benchmarking do Bombeiro de Brasília, governo do Distrito Federal. Ele é dividido em 6 eixos, é isso? O senhor poderia falar um pouco mais sobre esses eixos? Sim, Tiago, na hora que a gente começou a estudar, né, o que poderia impactar, a gente viu que é muito complexo, né, essa parte de assistência ao bombeiro, né, igual o Juliano comentou, a gente vários eixos, tem a parte espiritual, mental, saúde física, financeira, né, que foi uma surpresa também na hora que a gente começou a levantar o que hoje impacta, porque um militar que está com a parte sua financeira desequilibrada, ele vai estar ali no quartel, né, 70%. Um militar que está com problema familiar, de relacionamento em casa, ele também não vai estar ali 100%. Então, foi aparecendo vários, né, a gente fala várias arestas, né, para a gente buscar, né, ali sanar ou diminuir esse estresse. E aí foram todos compilados em 5 eixos, né, 6. Vou ler aqui porque não dá para saber de cabeça ainda. Primeiro eixo, né, que é a saúde integral e prevenção, porque foi uma das coisas que a gente comentou, né, Juliana? Com o pessoal do Comando de Saúde, nós somos uma instituição que cobra bastante a prevenção, né? Prevenção de acidente, prevenção de incêndio. E o que nós temos de prevenção dentro da instituição para a nossa questão da nossa saúde? Então, isso ficava meio solto. Temos, graças a Deus, já temos várias atividades, vários atendimentos, vários projetos e benefícios junto à Fundação Dom Pedro, né? Com relação a vários atendimentos, mas o que a gente poderia melhorar na parte de prevenção para que não pudesse chegar ao ponto de ficar doente. Então, é nesse sentido que esse primeiro eixo vem, né, tentar apresentar ações de prevenção. O segundo eixo, que é a valorização profissional e reconhecimento,
também foi verificado, né, através de diagnóstico, a gente aplicou vários questionários junto às unidades, essa falta de reconhecimento que acaba causando uma desmotivação nos militares. Então, esse segundo eixo vai procurar também atividades e ações de melhor reconhecimento dos bombeiros. Coronel, só Sim. permite interromper, há umas 2 ou 3 perguntas atrás, foi perguntado como a corporação pode, né, alcançar os seus militares, qual a forma, qual a estratégia que ela tem usado. Então, dizer que é tão importante quanto executar as ações é saber quais são essas ações. Então, já foram aplicados 3 questionários, Sim. né? A importância do diagnóstico, porque a gente precisa saber qual que é o problema. Aí a gente começou a descobrir coisas como os problemas financeiros, né? Sim. Os problemas de falta de reconhecimento. Então, foram aplicados esses questionários com o intuito de direcionar as ações para o caminho que mais vai atender a necessidade no momento. Sim, e pegando o gancho, eu gostaria de deixar bem claro aqui para todos, os questionários que foram aplicados, os que serão, né, ainda apresentados para os senhores, né, fiquem à vontade, tranquilo, livre para responder, porque a gente precisa da participação dos senhores para que a gente tenha a maior realidade possível com relação àquele assunto junto à sua unidade. A gente não consegue estar 100% em todas as unidades, o dia todo ali sentindo o que é o problema, o que é coisa boa, o que é ruim. Então, participe, senhores, dos questionários, né? A gente percebe que algumas unidades muitas vezes deixam a desejar, né? Vamos pegar como exemplo aqui uma unidade com 40 militares, 8 ou 10 bombeiros respondem, a gente não tem ali uma certeza real do que está acontecendo naquela unidade. O projeto, mais uma vez eu falo, né, vou repetir sempre, o projeto não tem caráter punitivo e nem perseguitivo. Ele é um programa, né, e um projeto de buscar apoiar todas as unidades a mitigar aquele fator que está causando alguma deficiência na qualidade de vida do bombeiro. Voltando aqui, Thiago, o terceiro eixo, né, é ambiente organizacional seguro e saudável. Aqui já entra um pouco mais na parte da estrutura física da unidade. Como é que está o alojamento para esse militar, né, poder se repousar? Como é que está a parte de higiene e segurança ali com relação à questão do refeitório, né? A parte estrutural da edificação tem segurança? As viaturas estão sempre manutenidas? A parte de equipamento, EPI para o militar, né, fazer a execução da sua missão. Então, tudo isso vai ser observado através do apoio do SESMIT, né? E eu gostaria de dizer aqui, que eu, né, não falei antes, todo esse trabalho tem uma equipe de suporte que a gente conseguiu aglutinar para dar toda essa atenção de forma bem específica e bem de qualidade. Então, nós temos médico, temos psiquiatra, psicólogo, pessoal do SESM, pessoal especialista em certos assuntos, aqui eu cito o Mendonça, né, que está na equipe para a gente ver essa parte do condicionamento físico da nossa tropa. O Juliano aqui também com a sua expertise na sua formação. Você, Thiago, já se colocou, né, à disposição. Então, assim, é um programa amplo que não tem dono. Se qualquer bombeiro tem algum conhecimento, alguma especialidade que queira agregar, seja bem-vindo, né? Passe o nome, vai ser convidado aqui no podcast, porque a intenção nossa é única, é poder ser uma mão amiga ao nosso colega de farda, à nossa família. E a nossa família, quando eu falo, é a família bombeiro militar, é a família do bombeiro militar. E essa família bombeiro militar está incluído também aqui, né? Já tem um tempo que a gente está buscando trabalhar, os nossos veteranos, né? Eles saíram da escala de serviço, eu falo muito com eles que eles saíram da escala de serviço e não usam farda, mas não deixou de ser família bombeiro militar, bem como os veteranos e as nossas pensionistas. Então, eles também estão sendo assistidos por esse programa. Tem ações, né, de buscar resgatá-lo para que eles possam também ter esse momento conosco, né, em todas as ações, né? O quarto eixo, que é o desenvolvimento humano e capacitação.
que aqui é a questão da evolução profissional, né? Que volta aqui àquela questão que o Tenente Coronel Juliano comentou, né? Do salvamento, né? O militar tá bem preparado, né? Bem preparado fisicamente, tecnicamente, mentalmente, para que ele possa fazer o atendimento às suas ações, né? Com segurança, com mais equilíbrio emocional, e tudo isso vai diminuir a carga de estresse nele, né? O quinto eixo, né, que é a integração social, familiar e bem-estar, que é o que a gente comentou aqui, né, de procurar também atingir o militar com relação à sua família, né, a esse grupo bombeiro militar e os seus familiares, através das nossas confraternizações, eventos, né, familiares, fazer eventos esportivos, solenidades, trazer a família para dentro para ela sentir ao outro lado da vida do seu ente, né? Que é exatamente o ambiente de trabalho. Então, nesse sentido também, buscar impactá-lo, né? E o último, que é monitoramento, governança e certificação, que esse aqui fica basicamente com a coordenação geral nessa parte de monitorar todas as ações que estão sendo realizadas nas nossas unidades, né? Através do análise do diagnóstico, poder saber o que está acontecendo lá em Itumbiara, né? Que está causando um nível de estresse. Opa, é X, o que a gente, como coordenação, pode auxiliar o Juliano, né? Ao mesmo tempo, saber que lá em Itumbiara tem uma ação lá que está sendo de grande impacto, né? Positivamente. Opa, vamos trazer esse case de sucesso e divulgar para o pessoal ali de Jaraguá, do pessoal de Anápolis. Então, é exatamente ter essa coordenação centralizada para que a gente possa monitorar e oferecer o suporte para quem vinha necessitar. Então, assim, a gente conta, né, para que isso aconteça, a gente tem a equipe multidisciplinar, os comandantes de unidades, além dos agentes multiplicadores. Todas as unidades, né, tem um militar ali que ele é um multiplicador dessas informações, para que possa chegar em tempo real a todos os quartéis do Corpo de Bombeiros. E, ao mesmo tempo, também trazer as demandas que existem, né, de forma bem sigilosa, bem assim, profissional, sem expor o comandante, sem expor o militar, porque a intenção aqui, mais uma vez, não é punir, não é perseguir, mas sim auxiliar aquele ambiente ali a mitigar qualquer situação que venha causar ali um dissabor ou até mesmo um fator de estresse para aquele militar. Comandante, eu sou estudante de filosofia e a gente vai filosofando e uma coisa que eu gostaria de fazer um link aí com essa importância da saúde, né, de todos nós bombeiros, para prestarmos um serviço de qualidade para a sociedade, é uma analogia que eu faço com o corpo humano. A nossa corporação chama-se, é um privilégio, chamar-se corpo de bombeiros. O que é um corpo? O corpo, ele é um organismo vivo, conjunto de células. Então, eu por analogia, eu imagino cada um de nós como uma célula. O veterano, ele é a nossa coluna vertebral. Então, hoje, o senhor é uma célula do encéfalo. Daqui a alguns anos, quando o senhor aposentar, o senhor vai migrar lá para a coluna vertebral. O senhor vai sustentar a história da corporação. A construção da corporação é dos nossos veteranos, a nossa coluna vertebral. E nós que estamos aqui, temos as nossas funções. Tem um bombeiro que às vezes está lá no dedinho mindinho, né? Aquela célula aí do dedinho mindinho, mas tem a sua importância. E cada célula, se ela sofre e ela está doente, todo o corpo fica doente. Então, essa preocupação, Coronel Emerson, Major Mendonça, ela realmente é uma preocupação que vai beneficiar toda a corporação. E é um programa que vai como que ajudar o Comando de Saúde, que já tinha essa preocupação ao longo de vários anos, nosso reconhecimento, agradecimento a todos os nossos profissionais de saúde que, ao longo de vários anos, aqueles que já se aposentaram, né, Coronel Emerson? Na pessoa aí do Coronel Adriano, a gente quer cumprimentar todos os nossos médicos e odontólogos já aposentados,
que cuidaram durante muito tempo da nossa tropa. Coronel Cunha Matos, né? Cunha Matos, foi o pioneiro eu nem cheguei a conhecer, comandante. Foi o pioneiro ali na separação, né, da nossa instituição. Então, Coronel Cunha Matos, Marcelo Ranulfo, né? Então, Coronel Nelson, né? Olha só, todas essas pessoas que compuseram e atualmente compõem o nosso Comando de Saúde, eles vêm agora como que com esse reforço do nosso programa de qualidade de vida, agregando ali várias outras camadas da corporação para justamente cuidar de todo esse processo de manutenção da saúde do nosso corpo, que é o Corpo de Bombeiros. Cada um de nós somos uma célula que precisa estar saudável, para que o corpo fique saudável. É só uma filosofância que eu queria colocar aqui e fica registrado aí nos próximos anos aí essa ideia. Sim, Thiago, e mais uma vez eu falo, né, o programa ele é bastante amplo, né, e a gente precisa de todos os envolvidos. E a gente não vai conseguir, daqui 2 meses, 3 meses, né, mudar, mas assim, trabalhando todos os dias, com certeza, a médio e longo prazo, eu não tenho dúvida, né, que esse programa ele vai impactar vidas. E é o papel nosso, né? Salvar vidas. E eu acredito, né, com a colaboração de uma grande equipe que está por trás, a gente quer, né, através agora com essa lançamento desse podcast, né, que a gente possa constantemente trazer vários profissionais aqui de alta gabarito para trazer informações que possam impactar o nosso colega que está tendo aquela dificuldade lá em Poços, ou até mesmo aqui na capital, né? Então, assim, a intenção nossa, Thiago, é fazer uma ampla, né, equipe para que a gente possa ter em todas as áreas um representante trazendo conhecimento, né? O que eu brinco muito lá com a equipe, que eu falo assim, o que eu não quero é ser pego por omissão. A parte financeira, tem alguém para trazer alguma informação, porque a gente sabe que hoje tem muitos militares com problema financeiro. E outra coisa que eu comentei é a gente buscar quebrar resistência, né, Juliano? Você falou muito, né? A gente foi forjado a não ter fraqueza, mas isso a gente sabe que não é saudável, né? Então, é quebrar a resistência. O cara que está com dívida, ele se expor, né? Está com dificuldade, a gente tem uma equipe de suporte para essa parte financeira. Estou com um problema no relacionamento familiar. A gente tem uma equipe para dar esse suporte, né? Basta querer. E esse programa é feito exatamente para quem quer ajuda. Para quem não quer, vai ser só mais um programa, né? Então, voltando aqui, eu falo muito para eles, né? Quem puder vir, né, com qualquer conhecimento, seja bem-vindo, porque o que eu não quero é falar que nós, corporação, estamos sendo omissos em tal assunto, né? Todas as áreas, vocês podem ter certeza que a gente tem alguma coisa anotada para acontecer, mas tem coisa que não acontece da noite para o dia. Ela está sendo trabalhada, preparada, né, para que possa acontecer da melhor forma possível, da forma mais saudável. Tem a parte de legislação interna, tem a parte de legislação estadual, que não depende de nós, depende de levar ao governador. A gente já teve a oportunidade, assim, de forma rápida, né, de expor esse projeto para o governo, né? Eu tive como psicólogo lá do Palácio. Lá eles também têm uma preocupação, já pensando exatamente de ter algo nesse sentido, não só, né, para o servidor do Palácio, mas a nível de Estado. Então, eu acredito que isso que a gente está fazendo, isso aí vai repercutir muito no próximo governo. Eu tenho certeza, porque é igual o pessoal fala, né? A sociedade está doente, nós fazemos parte da sociedade. Só porque eu não tenho condições de agir na sociedade. Mas nós aqui, nós podemos agir na nossa casa, que é a instituição. Então, dentro da nossa casa, né, a gente mudando, com certeza, a gente vai fazer nossa parte para que a sociedade também possa melhorar um pouco, né? Então, eu acredito que a gente está sendo usado, né, por Deus, em virtude desse programa. E eu falo, não é um programa, ele é mais uma doação nossa, que nós estamos fazendo isso aqui, né, de forma
basicamente voluntária, vamos dizer assim, né? Sem esperar nada em troca. Porque eu falo, eu estou fazendo com o propósito de ajudar um amigo meu de farda, né? E eu acho que só isso já basta, né? E igual o Juliano falou, a gente trabalha para salvar vidas. E eu falo que nós, como bombeiros, a gente tem uma obrigação de trabalhar bem feito por 2 motivos. Primeiro é bíblico, né? Você ajudar o seu próximo. E segundo, porque a gente é pago. Então, nós temos que fazer, né? Nesse sentido, fazer bem feito e fazer tranquilo, porque nós somos uma ferramenta de Deus aqui na Terra, né, Juliano? Agora sim, acho que o Coronel Emerson ele foi extremamente assertivo na fala. Tem uma historinha de Madre Teresa de Calcutá. Dizem que ela limpava um leproso, né? E um jovem observava aquele ato. Quando ele teve a oportunidade, se aproximou dela e disse: Madre, eu não faria isso nem por $1 milhão. E ela falou assim: ó, meu filho, mas nem eu faria isso por $1 milhão. Ele, mas a senhora está fazendo. Ela disse a ele: mas não é por $1 milhão. Eu estou fazendo isso por amor. Então, eis aí a grande diferença, né, nos resultados, quando a gente coloca amor, afeto naquilo que faz, né? E aí eu acho que o senhor foi bastante afetivo. Aí, complementando, o senhor mencionou que a gente deve ajudar o próximo, que isso é bíblico. Só que a Bíblia vai um pouco além, ela diz amar o próximo. Amar, ela vai além de ajuda, né? Ela, se for só ajudar o leproso, talvez duraria algumas sessões de limpeza e por aí já encerraria. Mas por amor, ainda que ela não visse tanto resultado, ela continuaria fazendo por amor àquela pessoa, né? E ainda pegando o gancho da Bíblia, quem é meu próximo, né? E Jesus exemplificou de uma maneira mágica, né? Incrível, uma inteligência absurda. Ele cita o exemplo de um homem cair da beira da estrada, e quem seria o seu próximo? Aquele que teoricamente seria da sua nacionalidade, seu amigo, ou um inimigo, teoricamente, né, que seria seu próximo. O próximo é o que ajudou, né, é o que parou, estendeu a mão, levou para um local para ser curado. Ele tinha sido, né, naquela história que foi, aquela parábola que foi contada, ele tinha sido assaltado, e o seu próximo foi aquele que estendeu a mão. Então, os nossos amigos de farda, nossos irmãos de farda, são os nossos próximos, né? São os próximos, verdade. Inclusive, outro dia eu conversava com um bombeiro lá do nosso quartel, e a gente sempre tentando incentivar o pessoal a mostrar o seu próprio trabalho. E nós temos essa obrigação, né? Isso tá dentro dos princípios, inclusive, da administração pública, né? Dentro ali do LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, né? E eficiência. Então, nós temos por obrigação mostrar o nosso trabalho. E esse bombeiro, ele estava confundindo um pouquinho o trabalho dele com caridade. O nosso trabalho não é caridade. Nós somos pagos para fazer o que nós fazemos. Quando a gente aborda essa questão do amor e do afeto, é porque aí a gente está colocando humanidade nas questões técnicas. E com certeza vai ser um trabalho entregue com uma qualidade muito superior. Vai fazer bem para o próximo e para mim mesmo. Porque eu estou fazendo algo que eu gosto, eu me sinto motivado. É aquela motivação intrínseca, né, que a gente tem lá na teoria da administração, da liderança. Agora, eu tenho por obrigação mostrar o que eu estou fazendo. Isso é marketing institucional, é cuidar da nossa imagem, é cuidar do nosso profissionalismo, é trazer informações para a sociedade. Eu gostaria de aproveitar esse assunto e falar de uma questão polêmica aqui, eu ocupar um pouquinho o Major Mendonça, que é um oficial que tramita muito bem entre os bombeiros militares, ele tem um bom trato, é muito bem visto entre seus pares, seus subordinados superiores, e eu gostaria de trazer um tema polêmico relativo à questão do assédio moral e até sexual, que é algo muito comum nas instituições. Nós estamos numa instituição em que a grande maioria são homens, né? E uma minoria, menos de 10% de mulheres, que compõem o nosso quadro de efetivo. E dentre os valores institucionais, nós temos hierarquia, disciplina, respeito, responsabilidade, resistência, temos camaradagem, coragem, aprimoramento técnico profissional, tem também a questão da sustentabilidade.
São valores que a gente tem que cultivar no dia a dia na nossa instituição, né? Dentro do nosso microsistema cultural. A hierarquia e a disciplina são essenciais. Existe em qualquer lugar e, no nosso caso, ela é ainda muito mais rígida. Por quê? Porque nós somos regidos por um código de ética, né? Um código moral, além disso, disciplinar. Nós somos regidos pelo Código Penal, como todo outro cidadão, e somos também regidos e temos que responder ao Código Penal Militar, que aqui abrindo só uma ponte, uma chavezinha, lá consta até questão de pena de morte, em situações adversas de guerra, mas até pena de morte o militar ele pode ser submetido. Mas considerando essa hierarquia, essa disciplina, como que você, bombeiro militar, imbuído de empoderamento, dentro do campo da hierarquia, você sendo um sargento, um tenente, um capitão, um coronel, como que você vai fazer um bom uso desse poder seu, hierárquico e disciplinar, e não trazendo questões de transtornos no campo do assédio moral e sexual? Qual que é a sua visão em relação a esse tema complexo, polêmico? E hoje nós temos, inclusive, uma frente feminina para cuidar desse aspecto, né? Sim. E como que o bombeiro homem também, qual a participação, sendo ele um algoz ou sendo ele também uma vítima nisso daí? Como que o Major Mendonça enxerga essa conjuntura na nossa instituição e o que o nosso programa de qualidade de vida Bombeiro Militar pode trazer para ajudar, né, na comunicação não violenta, eficaz, no relacionamento interpessoal mais eficiente na nossa instituição? É importante, é polêmico, é difícil a gente seguir uma linha aí que seja o ideal, né? São problemas que qualquer instituição, seja ela militar ou não, ela vai enfrentar, né? A questão do assédio sexual e moral. A questão do assédio sexual, você mais curto um pouquinho, vou me aprofundar um pouco mais no moral. É uma corporação com um número maior de homens, né? Geralmente parte de um homem para uma mulher, é mais tendencioso de ser assim, mas que a gente vê que as mulheres que sofreram historicamente muito ao longo dos anos esse tipo de ação, né, de interferência, hoje elas estão tendo mais voz, elas estão falando, elas têm um programa, inclusive, voltado, né, para essa questão feminina, né? Elas estão assumindo funções de comando, né, nós temos a primeira coronel nossa, Coronel Aline, já é uma coronel, e provavelmente nas próximas promoções a gente vai ter outras coronéis e pessoas, mulheres assumindo funções de comando, né? Então, essa parte dela ter voz, da conscientização, o programa Qualidade de Vida, sensibilizando para que caso haja esse tipo de comportamento no ambiente de trabalho, ele seja informado, ele seja tratado para que não prolongue, né? Isso aí é de suma importância. Eu vejo hoje a corporação lidando com isso aí de uma maneira correta, né? Quando acontece, ele é investigado e, se constatado, ele é devidamente punido, né? Conforme as próprias legislações aí que o senhor citou. Com relação ao assédio moral, eu gosto muito de usar um exemplo, inclusive o Coronel Vinícius, né? Tenente Coronel Vinícius gosta de usar esse exemplo, que é de todos nós merecemos um copo de isopor. O senhor já viu essa palavra? É uma parábola, né? É um exemplo que um diretor uma vez foi convidado para dar uma palestra e teve a sua passagem paga, né? Claro, o diretor tinha um carro esperando ele no aeroporto, conduziu ele pro hotel, tinha um cara para descer as malas, subir as malas pro quarto, chegou ao quarto, tinha uma garrafa de champanhe esperando ele, desceu pro saguão do hotel, onde seria ali o auditório para fazer a palestra, tinha uma xícara de porcelana chinesa com um café, né, aquela torra média, um cafezinho especial. E aí, quando ele conta essa palestra, ele tá dando essa palestra já depois disso, falando, e eu hoje não sou mais o diretor, tô aqui com um copo de isopor e vou contar como eu fui recebido. Desci do avião, comprei minha passagem, classe econômica, desci do aeroporto, tive que chamar o Uber. Fui pro hotel de Uber, desci com a minha mala, fui pro meu quarto, um quarto simples, quase que não consigo, desci pro evento, cheguei lá, perguntei se tinha café, a pessoa só fez assim com a cara, tinha
uma garrafa com os copinhos ali de isopor e eu peguei, tô aqui agora. Ou seja, a xícara de porcelana não era para mim, né? Pro ser humano, era pro cargo. Então, o cargo que eu ocupo merece a xícara de porcelana, mas eu não. Então, assim, isso traduzindo, né? Nós somos pessoas. O senhor Coronel Emerson, hierarquicamente, está superior a mim e tranquilo, a gente faz isso andar e o senhor usa esse poder e essa responsabilidade que o senhor tem sobre mim e sobre os demais na corporação para melhorar o resultado da corporação, melhorar o resultado do meu trabalho, né? O senhor tem os subordinados na unidade, o senhor tem os subordinados do senhor na fundação, então que o senhor use essa responsabilidade a qual o senhor é imbuído e recebe por ela para melhorar. Agora, quando isso passa a querer exercer um poder para tirar proveito disso, para humilhar, que seja para denigrir a imagem da pessoa subordinada, isso aí já não é legal. Então a gente tem lidado com certas situações, isso vai de pessoa para pessoa, mas eu vejo o programa de qualidade de vida sensibilizando nesse sentido, né? Nós somos seres humanos. Assim como o senhor eu também sou, e a gente partilha, independente se o senhor é mais antigo que eu ou não, a gente vai ter o respeito protocolar da profissão, mas eu tenho certeza que é um ambiente saudável onde isso está estabelecido bem o limite. Eu vejo uma convivência muito saudável hoje dentro da corporação, né? Com raríssimas exceções, a gente escuta uma coisa ou outra, e também, assim como no assédio sexual, uma vez constatado, a gente entende que existem meios para impedir que isso se propague, né, na corporação. Então, eu vejo o programa atingindo esses pontos cruciais, né? Ele sendo estabelecido principalmente para sensibilizar. Uma coisa que a gente falou há pouco, eu gostaria só de complementar também, é a parte, se eu estou com um problema osteomuscular qualquer, eu vou procurar um ortopedista e eu não vou me sentir envergonhado, nada disso. Vou lá, pego um atestado de 15 dias, fraturei um osso, que seja. Agora, se eu estou passando por um problema familiar, se eu estou passando por um problema psicológico, e existe um tabu financeiro, existe um tabu a ser derrubado, né? Porque aí eu vou ser tido, o QBU, o cara tá ficando louco, tá procurando ajuda de psicólogo, psiquiatra, é doido. O cara tá quebrado. Tá quebrado. Então, assim, são problemas que fazem parte da saúde, né? São componentes da saúde humana que muitas vezes têm dificuldade em buscar ajuda. E o programa tenta atingir essa parte, sensibilizar a importância que seja com um colega. Se você tem o compartilhamento ali de uma informação que está te causando uma dor, você compartilhar não precisa ser com um profissional, pode ser com um colega de confiança, né? E isso gera frutos, isso ajuda, né, na evolução, na melhoria desse quadro que não está bom. Senhores, não sei se é uma notícia boa ou ruim, mas estamos já encaminhando para o final do nosso programa. O pessoal já está expulsando a gente aqui do estúdio. E registrar já a minha gratidão por Deus ter permitido que eu participasse desse momento histórico do podcast do Corpo de Bombeiros e da Fundação, junto com irmãos de farda. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o ser humano Emerson e o ser humano Igor, né? Emerson, o que é, na vida do Emerson, do ser humano Emerson, ser bombeiro? Boa pergunta, né? Cara, eu, assim, vou ser breve, né? O tempo já tá rápido. Eu não entrei no bombeiro como sonho de criança, né? Já tinha formado e tal, e concurso, né? Mas, a partir do momento que eu conheci o que era a carreira de bombeiro, a profissão bombeiro, nunca mais eu pensei em largar. Então, eu acho que, para mim, assim, é a minha essência. Minha essência hoje, né? Vocês me conhecem, sabem muito bem. O que eu puder fazer para ajudar, eu estou à disposição. E, então, encaixei numa profissão que procura ajudar as pessoas. Muito bom. E, para finalizar, só agradecer aqui, né, o comando da corporação, que a gente levou essa demanda para ele e ele deixou a gente trabalhar de forma bem clara, bem aberta, né? Então, Coronel Washington, Coronel Pablo, toda a equipe, mas eu falo, não é nosso, a gente está sendo usado por Deus para deixar
esse projeto para que ele seja perene por vocês, senhores, futuros coronéis, futuros comandantes gerais da corporação, né? Porque o objetivo é único, né? Ajudar a salvar vidas, né? Além da farda, além do fogo, né? Muito bom. Igor. É bem próximo do que o Coronel falou. Eu também não tinha um sonho de crianças. Geralmente, a gente recebe muito no quartel crianças, né? Que adoram ir no caminhão. Bombeiro. Criança de 2, 3 anos. Então, eu não me lembro e não acho que também meus pais não me contaram desse sonho. Mas sempre gostei de ajudar pessoas. Pessoas desconhecidas, pessoas com a qual depois eu nem sei o que aconteceu, mas naquele momento eu pude ajudar de alguma forma, alguma palavra, uma ação. E quando teve a oportunidade do concurso, eu via uma profissão onde eu teria condições de exercer a minha obrigação como profissional, recebendo por ela, como o senhor mencionou agora há pouco, e ainda usar de misericórdia, de amor na execução dessa missão, né? Então a gente tem isso bem forte. Eu acho que uma boa parte da corporação é assim. Quem não trabalha dessa forma, eu diria que é uma exceção muito mínima. Então, temos amor pela profissão, pelo fato de estar ajudando. Quando todo mundo está correndo fora do perigo, a gente está indo para o perigo, porque a gente sabe que a gente vai causar algum efeito positivo naquela situação. A escolha foi muito bem feita, eu creio, porque eu me sinto realizado, né? Apesar de estar na minha metade da carreira, né? O senhor já quase encerrando aí a do senhor. Eu ainda tenho um longo tempo pela frente para trilhar, espero que ainda possa ajudar muitas pessoas, né? E agradecer também essa oportunidade, agradecer a Deus, aos senhores por possibilitar que eu estivesse aqui hoje, né? Dando início a esse trabalho, que ele se propague e prolongue por vários e vários anos, né? E tenha os resultados que é esperado. Então, gratidão aos senhores também. Irmão Juliano, irmão de turma aí de podcast, suas palavras finais. Tiago, achei extraordinária essa última sua pergunta aí, né? O bombeiro como pessoa. Eu já respondo me despedindo aqui dos amigos, né? Meu superior hierárquico, Coronel Emerson, o Major Mendonça, um amigo, e meu amigo Tiago, todos amigos, amo vocês. E a questão do bombeiro militar, eu sempre tive no meu espírito algo de guerreiro, né? Se fosse para fazer uma retrospectiva, desde criança eu sempre quis ser soldado. E fui soldado da aeronáutica, posteriormente também do exército, e só depois que eu adentrei no Corpo de Bombeiros. Eu lembro da minha mãe, quando eu ingressei no Corpo de Bombeiros, a minha mãe é uma pessoa muito simples, mas de uma sabedoria tremenda. Ela falou assim: meu filho, agora você não vai mais matar pessoas. Agora você vai salvar vidas, você vai salvar. Eu ainda pensei, mãe, eu não matei ninguém. Mas, de fato, era uma morte em pensamento, porque eu trabalhava questões de sangue, de guerra. Então, eu tinha no meu âmago aquela vontade de ir para a guerra, aquela vontade de ver o sangue. Porque era isso que era cultivado, né? De ver o confronto. Era isso que era cultivado naquelas instituições que eu participei, que é próprio, né, da missão deles. E quando eu vim para o Corpo de Bombeiros, eu entendi que era uma oportunidade, porque na nossa vida não é necessariamente o que nos acontece, né? Como diz lá Aaron Beck, né, um dos construtores da teoria cognitivista, não é o que nos acontece, é o que a gente faz daquilo que nos acontece. Então, a felicidade é algo que depende mais de nós do que contingência e eventualidades da vida. Está na nossa mão. Então, eu vejo na condição de bombeiro militar uma oportunidade do maior propósito que eu acredito ser da vida de um ser humano, que é buscar luz, buscar proximidade com o Criador. E aqui eu vejo uma ferramenta, um instrumento, e eu espero fazer bom uso até o último momento, as oportunidades, para que eu possa galgar e evoluir como pessoa, me aproximar da luz, né? E enterrando os defeitos, as mazelas, e cultivando e melhorando as virtudes e qualidades. Sim. É assim que eu vejo o Corpo de Bombeiros como uma oportunidade. Obrigado por poder participar. E com essas palavras encerramos nosso primeiro e histórico podcast do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e Fundação Dom Pedro II.
Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.